Pois bem, nós vamos orar para dar início aqui e nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Você viu aí um tema que veio no meu coração para colocar para hoje, devido a esse tempo que estamos vivendo. Não é um tempo fácil, mas existe um efeito claustrofóbico que está afetando a gente também. Já é uma consequência não do coronavírus, mas uma consequência do isolamento social também. Então, nós estaremos falando um pouquinho sobre isso aqui. E hoje, enquanto meditava na palavra do Senhor, o Senhor me trouxe esse texto da palavra que nós vamos ler, para que a gente medite um pouquinho aqui, ok? Graça e paz, Edilane. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos nesta hora te agradecer pelo dia que passamos. A Deus, te agradecer pela vida de cada pessoa que já está participando dessa live e de ter o privilégio, ó Deus, de diante de tudo isso poder estar aqui mais uma vez para orarmos juntos, para meditar na sua palavra. Ó Deus, esteja visitando cada cidade da nossa nação, esteja visitando os governantes da nossa nação. Ó Deus, abençoa cada vida. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Portanto, ó Deus, nós nos curvamos, nos dobramos, nos prostramos diante da Tua soberania, diante do Teu poder, da Tua majestade. Mas o Senhor nos deu o privilégio de poder clamar, de poder pedir ao Senhor. E, ó Deus, muitas vezes nós pedimos ao Senhor para tirar algo que o Senhor não vai fazer isso, porque há um propósito do Senhor em nos ensinar através de tal coisa. Então, Deus, o que eu peço ao Senhor é que nos dê discernimento, entendimento para esse tempo. Que o Senhor nos permita entender esse tempo, discernir esse tempo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use para abençoar outros. E que cada vida que já está, ó Deus, participando dessa live e tem participado conosco durante esse tempo, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um de nós. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tá aí, queridos. O nome da filha da tia Liberalina é Marília. Então vamos orar pela Marília, tá? Que vai fazer uma cesariana na segunda-feira. Não é? Vai dar tudo certo em nome de Jesus, não é verdade? Vai dar tudo certo. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Salmo número 25. Salmo 25. Hoje, enquanto não era o texto que eu estava lendo em si, de forma sistemática, mas eu estava folheando a palavra e eu me deparei com esse texto que eu tinha já marcado aqui, e eu então entendi que o Senhor queria ministrar uma palavra a nós nesse tempo através desse texto aqui. Por isso esse tema aí, vencendo o efeito claustrofóbico. Salmo 25, você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você até, se você tiver com a sua Bíblia, você continue com ela aí aberta, tá bom? Os versos 17, o verso 17. Depois eu quero meditar um pouquinho com você do 16 ao 22, que são os últimos aqui. Mas eu quero ler para começar o verso 17. Diz assim: as ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Quando eu li esse texto, veio exatamente no meu coração o fato de que nós estamos vivendo isso, e muitos de nós estão vivendo isso com mais intensidade. Eu tenho recebido tantas ligações, tantas pessoas me mandando mensagem falando a respeito da ansiedade, não é? Desse tempo depressivo, desse tempo de isolamento social,
desse tempo onde a gente passa aí dias e dias, semanas olhando para as quatro paredes, não é? Apesar de que tem muita gente andando, fazendo o que tem que ser feito, mas muita gente tem obedecido à risca, tem ficado em casa, tem dado valor de forma especial a essa obediência às orientações de ficar em casa, né? Às vezes até mesmo, por incrível que pareça, esse efeito de prisão, esse efeito claustrofóbico, ele acontece até mesmo ao usar a máscara. Muitos de nós sentimos uma prisão, sentimos assim um sentimento muito ruim quando nós colocamos a máscara no rosto, por exemplo. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade com lugares apertados, com ficar aprisionado num lugar. E nós estamos vivendo isso a nível mundial, não é? Essa necessidade de ficar em casa. Então o conselho sempre é: fique em casa. Fique em casa. Então já se falou o seguinte: o fato de você ficar em casa o dia inteiro com as portas fechadas, mas tendo a certeza de que a qualquer momento você pode sair, pode abraçar pessoas, pode conversar com pessoas, pode conviver com as pessoas, é diferente do que você estar e não pode mesmo sair, e se sair com os maiores cuidados possível. Por exemplo, colocar máscara, parece que você continua aprisionado dentro de um local, dentro de um ambiente, mesmo caminhando na rua com a máscara no rosto. Então, eu creio também que os irmãos, quando vão para a igreja e tem que ficar sentado 2 metros um do outro, tem que ficar com a máscara no rosto. Então nós não podemos nem, de certa forma, manifestar certas expressões de alegria, né? Então é preciso que a gente também pense nisso. Acho que esse é um tempo já bem prolongado nessa batalha aí da pandemia, dos isolamentos sociais, e esse texto veio a falar muito forte no meu coração, quando falou assim: as ânsias do meu coração, as angústias, a ansiedade do meu coração, né? Essa ânsia, a ânsia é esse sentimento realmente de prisão, de aperto, esse sentimento angustiante, né? Então, uma das palavras para tratar desse assunto como algo emocional que afeta o físico e tal, é exatamente essa questão da angústia, não é? Então eu penso que a angústia, a aflição, né? Então eu entendo que essa ânsia, essa angústia pode ser que tenha estado muito presente no coração de pessoas para as quais nós estamos falando nessa noite. Então eu gostaria de que nós pensássemos no salmista, como que ele venceu isso, como que ele entendeu isso, o que ele teria que fazer, qual seria o tipo de oração que ele tinha que fazer. Porque até isso a gente precisa se preocupar. Quando vamos orar, por que estamos orando, para que estamos orando, de que forma estamos orando, não é verdade? Então assim, a oração que eu estou fazendo tem realmente a ver com o que eu estou precisando, né? Tem a ver com a vontade de Deus. Então olha só como é que esse salmista se vê, e ele então ora a Deus e diz assim: tira-me dos meus apertos. Eu estou me sentindo apertado, estou me sentindo sufocado, não é? Talvez esse seja o seu sentimento, né? Olha o verso 16, vai dizer o seguinte. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas se você vai ouvindo, você pode rever também o que estamos falando aqui. Ele diz assim no verso 16: olha para mim e tem piedade de mim. Por quê? Aí ele fala de 2 sentimentos, né? Interessante pensar que aqui o salmista está escrevendo algo, ele está falando de sentimentos que ele tem.
Porque no caso nosso atual, é aquilo que eu disse, a gente, às vezes, mesmo que a gente esteja lá na rua, fazendo alguma coisa necessária, a gente sabe que a prescrição para nós, sabe que a orientação para nós é estar no nosso ambiente, dentro de casa, isolado socialmente. Então ele fala assim, dois sentimentos aqui no verso 16, solidão e aflição. Ele fala assim, olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Quantos de nós estamos nos sentindo solitários pelo fato de não podermos conviver com os nossos amigos, nossos vizinhos, com a nossa igreja, com os membros da nossa igreja, e às vezes, em casos mais graves, até mesmo com os próprios de casa, né? Então, a ideia de, por exemplo, nós sabemos de notícias de pessoas que estão exatamente sozinhas. Porque depois, quando a pandemia começou, que essas coisas começaram a acontecer, essa pessoa se isolou totalmente sozinha. Alguns dizem, olha, eu estou com meus gatos, meus cachorros, mas a verdade é que está sozinho. Então aqui ele falou assim, eu estou solitário e aflito. Então ele está falando de aflição e de solidão. E por isso ele pede ao Senhor que tenha piedade dele. No verso 17 a gente já viu aqui que ele fala o seguinte, ele fala de ânsia e de aperto. Mas eu acredito, eu quero entender que esse versículo 17 ele é exatamente o culminar de tudo isso. Eu diria que isso aqui é o conjunto de todos os outros sentimentos que ele teve. Eu quero entender dessa maneira. Então, os primeiros dois sentimentos que ele sente aqui está no verso 16. Ele fala assim, solidão e aflição. Vai pensando aí de que forma você tem se sentido nesse tempo. No verso 18, ele vai dizer o seguinte, olha para a minha aflição. Olha como que ele salienta mais uma vez aqui o fato de estar aflito. Aflição é algo que ele fala duas vezes pelo menos. Quando ele fala de ânsia, ele está falando de aflição também. Quando ele fala de aperto, ele está falando de aflição. Que esse aperto no peito, a ânsia, a angústia dá esse sentimento de aperto no peito. E ele fala aqui no verso 18, olha para a minha aflição. E ele fala de mais dois sentimentos além da aflição que ele já havia falado no verso 16. Ele fala de dor, de sentir dor na alma, e ele fala de culpa. Outro sentimento de dor e sentimento de culpa, sofrimento e culpa. Então ele fala de dor e de pecado. Ele fala, perdoa todos os meus pecados. Então ele entende que a ânsia do coração que tem se multiplicado, o aperto que ele está sentindo, tem a ver com aflição, tem a ver com solidão, tem a ver com sofrimento, com dor, com sentimento de dor, e tem a ver com sentimento de pecado, de culpa. Isso é muito importante pensar, para que ele entenda que o que está acontecendo com ele não é algo simplesmente que aconteceu e que veio sobre ele simplesmente por vir por acaso, mas é porque há uma causa, existem causas. Isso tudo levou as ânsias do coração se multiplicando, levou um sentimento de aperto horrendo, que é o que ele fala no verso 17. O verso 19 ele vai dizer o seguinte, olha para os meus inimigos. Eu não me lembro se foi na live passada, mas nós falamos aqui de inimigos. Nós falamos que nós temos pelo menos 3 inimigos terríveis, que é a carne, o mundo e o diabo. E aqui ele diz, olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Me odeiam. Ele está falando de sentimento de perseguição. Ele fala de perseguição e medo. Então ele fala de solidão e aflição. Ele fala de sofrimento e de culpa. Ele fala de
perseguição e de medo. Quando ele fala dos inimigos, do ódio cruel, aí dá para a gente entender por que ele falou que as ânsias do coração têm aumentado, têm multiplicado. E aí ele fala de um outro sentimento muito interessante, ou pelo menos de mais 3 sentimentos que eu vejo aqui no verso 20. Ele fala assim: guarda minha alma, livra-me e não me deixes confundido, porque confio em ti. O que ele está falando aqui? Ele está falando de um sentimento de desamparo. Quando ele fala guarda minha alma, é como se ele estivesse se sentindo desamparado, precisando de alguém para guardar, para confortá-lo, para segurá-lo. Ele fala guarda minha alma, livra-me, que é esse sentimento de prisão, pedindo liberdade. E ele fala de não me deixe confundido. Ele está falando de um sentimento de confusão. Eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer. Isso é confusão. Eu já não estou tendo discernimento das coisas direito. Olha que quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que pensar, quando você não sabe onde ir, a quem recorrer, então ele chama isso de estar confundido. Então olha só que misto de sentimentos ele está falando. Só recapitulando, ele fala de solidão, de aflição. São sentimentos que ele declara aqui, ó. Estou solitário e aflito. Está falando de solidão e aflição. Ele fala que, além de aflição, no verso 18, ele vai falar que sente dor e reconhece seus pecados. Ou seja, sentimento de sofrimento, de culpa. No verso 19 ele vai falar de inimigos, de perseguição e medo. Porque quando eu estou pedindo para que alguém cuide de mim acerca dos meus inimigos, é porque eu estou me sentindo perseguido e com medo. Ele também está falando que ele está se sentindo desamparado, por isso ele pede para guardar a alma, sentindo a alma desamparada. Ele pede para livrá-lo. Então ele está falando de prisão. E aí ele, por final, ele fala que não me deixe confundido. Esses são sentimentos que ele fala aqui. E aí ele fala assim: cuida de mim, guarda minha alma, me livra, não me deixe confundir, porque eu confio em ti. Uma coisa muito interessante que nós precisamos entender como vencer esse efeito claustrofóbico que está nos atacando. É exatamente isso que o salmista fez. O que ele fez? Ele está expondo o que ele está sentindo. Ele está falando. É como se ele estivesse em um divã e o analista é o próprio Deus. E ele então começa a falar dos seus sentimentos. Ele começa a expor os seus medos, suas aflições, seu sentimento de perseguição, desamparo, seu sentimento de ansiedade, o seu sofrimento, a sua culpa. Então no final ele pede ao Senhor para guardar a alma dele. E ele fala assim: eu estou pedindo isso porque eu confio no Senhor. E olha só, o verso 21 vai falar assim: guardem-me. Ou ele está dizendo: seja a minha proteção, proteja-me. O que ele está falando que vai proteger ele? A sinceridade e a retidão. O que ele está falando de sinceridade? Porque ele está sendo sincero quando ele expõe os seus sentimentos de forma aberta, de forma total. Ele fala: eu estou sentindo é isso aqui, ó.
É esse o meu sentimento. Então ele está sendo sincero. Deus dizer, guarde-me a sinceridade e a retidão. Eu estou sendo verdadeiro no que eu estou falando. É exatamente assim que eu estou me sentindo. Porque as ânsias do meu coração têm se multiplicado. E o meu sentimento é que eu preciso, o meu desejo é que o Senhor me tire dos meus apertos. Então ele fala, guarda a minha sinceridade e a retidão. E no final ele faz uma oração, ele fala assim, redime, ó Deus, ao seu povo, a Israel, de todas as suas angústias. Então, queridos, como vencer esse efeito terrível de sentimento de aperto, de aprisionamento, sabe, do corte da nossa liberdade, de ir e vir talvez, né, um direito, e isso tudo causa essa ansiedade, esse negócio de até quando, né? Eu já não aguento mais, já não suporto mais. Eu me lembro de quando começou essa pandemia, eu estava vendo, não sei se era um filme, se era uma série, e havia um momento em que você vai lembrar de que eu falei isso aqui, um dos personagens ele tem que ser surrado, tem que levar chibatadas, e ele foi amarrado a um tronco. E então o carrasco chega para ele, antes de bater nele, fala para ele o seguinte: aceita o castigo e vai ter um sentimento de que está doendo menos. Então essa ansiedade nossa em tudo terminar, em tudo voltar ao normal, a gente tem muita vontade, mas não está nas nossas mãos, não está ao nosso alcance fazer qualquer coisa para que abrevie, a não ser que a gente fique realmente dentro de casa, a não ser que a gente faça tudo que estão se pedindo para que a gente colabore para que termine logo. Apesar de que o que a gente sente também é que é um ciclo, é um tempo, e esse tempo vai ter que se cumprir. Então tudo isso leva-nos a uma ansiedade realmente, leva-nos à aflição. E a declaração dele aqui em torno de todos os sentimentos, as declarações são: as ânsias do meu coração têm se multiplicado. Então qual é o pedido? Tira-me dos meus apertos. E os meus apertos aqui, que ele está falando, é sentimento de solidão, de aflição, de dor, de culpa, de perseguição, de medo, de confusão e de uma série de outras coisas. Então por isso que nessa terça-feira nós queremos orar, né? Orar para que o Senhor nos livre realmente dos nossos apertos, para que a gente tenha o sentimento, não apenas o conhecimento, porque saber diz a gente já sabe, mas ter pelo menos o sentimento, ter também o sentimento, além do conhecimento, ter o sentimento de que, ainda que estejamos em casa, ainda que não podemos sair na rua, ainda que não podemos fazer tudo que nós fazíamos antes, ainda que não saibamos quando é que isso vai terminar, a gente se sinta totalmente livre. Totalmente livre. É aquele sentimento, aquilo que de vez em quando eu falo. Há pessoas que estão hoje na prisão de segurança máxima e estão livres porque entregaram a vida a Cristo e hoje já estão cumprindo com a justiça, com aquilo que fizeram de errado, mas que estão livres no seu espírito, na sua alma, dizendo: olha, eu estou livre. E tem pessoas que estão aqui do lado de fora, aqui fazendo as coisas, aqui tendo dinheiro, aqui tendo casa bonita e, no entanto, presos.
aprisionados. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor veio para libertar os cativos. E eu gostaria de nessa noite poder orar, né? Orar por você, orar por nós, nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de aflição, nesse tempo de sentimento claustrofóbico, nesse efeito que tem sufocado realmente a gente. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que falam assim: eu me sinto sufocado quando eu coloco a máscara, eu não consigo respirar direito, né? Então, às vezes, apenas aquele pedaço de pano no rosto da gente é uma prisão, não é? Então, entenda, querido, que mesmo estando dentro da sua casa, mesmo estando suportando as recomendações governamentais e médicas para que até que passe essa onda de vírus, essa pandemia, que você tenha um sentimento e tenha certeza de que você está livre. Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E qual é a grande chave da liberdade? Jesus disse isso. Jesus falou isso para os judeus que creram nele. Ele disse isso lá em João 8. É um texto que nós já conhecemos como Igreja do Senhor, mas gostaria de lembrar aqui. Jesus falou o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nós possamos ser sincero bastante, ser reto bastante, para expor diante de Deus o que realmente estamos sentindo. E o salmista aqui, ele fez isso. Ele expôs o seu problema, os seus sentimentos, que era um misto de sentimentos que estava levando ele a ânsias multiplicadas no coração. Então, por isso que no verso 17 ele fala o seguinte: as ânsias do meu coração têm se multiplicado, livra-me dos meus apertos. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida do povo de Deus, na face da terra. Que nós realmente sejamos livres dos nossos apertos. Mas para isso, nós precisamos ser sinceros o bastante para expor diante de Deus. E por final, temos condições de orar e pedir a Deus: resgate, redime, recupere o teu povo, limpa o seu povo, livra o seu povo de todas as suas angústias. Por isso que nessa terça-feira eu gostaria de orar. Orar por você, orar pela sua família. E dizer para vocês que tem falado de saudades aí. Nós também estamos sentindo muita saudade de vocês. Irmã Zenaide. Não é? Nós também sentimos muita saudade de vocês. Todos vocês têm falado que sentiu saudade. Agora há pouco passou alguém e falou saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Muita saudade até mesmo dos irmãos aqui de perto também. Mas os irmãos aqui de perto, a gente tem aquela esperança de que daqui uns dias vamos poder ficar pertinho de novo. Mas vocês estão longe, a saudade está grande, né? Cada vez maior. Mas em breve nos veremos, se Deus quiser. Vamos orar? Coloque diante de Deus o seu pedido aí, tá? Como eu disse, se você quiser entrar no meu WhatsApp, tem aí, eu vou colocar um link depois, que você clicando nele, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Aí você pode clicar lá no WhatsApp e mandar uma mensagem para nós, para que possamos orar por vocês também.
quero deixar aqui o meu abraço da nossa família aqui para a sua família, tá? Patrícia, os meninos, estamos orando por vocês, estamos sentindo saudade de vocês. Estamos também aqui, esperando o fim de tudo isso, para que a gente possa voltar para o templo, voltar à comunhão de verdade e também mais tranquilos, sentimento de libertos, de livres. É assim que a gente precisa sentir. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós cremos, ó Deus, que nós podemos lançar sobre o Senhor todos os nossos medos, todos os nossos temores, ainda que, como o cântico diz, ainda que o céu pareça de bronze, ainda que pareça que os dias não passam, ainda que pareça, ó Deus, que tudo está muito pesado, muito apertado, muito difícil, mas nós queremos aqui, ó Deus, colocar diante do Senhor cada vida que porventura está ansiosa, está angustiada, está depressiva, já não vê a hora de tudo exterminar. Ó Deus, aquelas pessoas que estão achando até que não vão aguentar ver exterminar, de tão angustiante que está sendo. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa confiança. Como o salmista diz, eu estou pedindo isso ao Senhor porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode me tirar da solidão e da minha aflição. Eu sei que o Senhor pode aliviar a minha dor. Eu sei que o Senhor pode perdoar os meus pecados. Eu sei que o Senhor pode cuidar, ó Deus, do meu sentimento de perseguição e medo. Eu sei que o Senhor pode me aliviar das minhas frustrações. Eu sei que o Senhor pode cuidar de mim. Eu sei que o Senhor pode cuidar de mim todo o tempo. Ó Deus, que o Senhor possa vir, ó Deus, de encontro ao Teu povo e redimir o Teu povo, livrar o Teu povo de todas as suas angústias. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a Marília, que vai fazer a cirurgia na segunda-feira, que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando ali na mão daqueles médicos, cuidando, ó Deus, também até mesmo do emocional da Marília, para que ela não fique tão ansiosa. Ó Deus, passar por momentos desses são difíceis, porém, ó Deus, o Senhor está dando a ela um presente, uma herança do Senhor. Então que o Senhor, Deus, visite aquela sala cirúrgica ali, visite cada médico, e o Senhor venha cuidar dela, aliviando, cuidando, consolando, confortando, para que tudo possa, ó Deus, sair do outro lado com alegria no nosso coração e no coração dela. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor o sobrinho da Vera, o Léo. Pai, em nome de Jesus, cuide do Léo. O Senhor conhece a vida dele, conhece a necessidade dele. Ó Deus, esteja abençoando, curando, aliviando a dor, livrando de males. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Oramos pela família de Nalva, que temos sempre orado, mas eu quero, ó Deus, colocar diante do Senhor todos os familiares da irmã de Nalva, seus irmãos, seu pai, sua filha, Pai, em nome de Jesus, seja abençoando todos, ó Deus, em nome de Jesus, todos os familiares. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida da Tua igreja no Brasil. Cuide de nós, do Teu povo, visita o Teu povo, enche-nos, ó Deus, com a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, com a Tua alegria. Ó Deus, a Tua palavra diz que Jesus, quando Ele estava instruindo os Seus discípulos, Ele falou assim, eu vou deixar sobre vocês, eu vou deixar para vocês a minha paz, não a paz que o governo pode dar, não a paz, ó Deus, que os passeios, os lazeres podem dar, mas a paz que o Senhor pode dar. Então, Deus, que essa paz, que excede todo e qualquer entendimento, possa guardar realmente os nossos corações, os nossos sentimentos em Ti, para que, ó Deus, ao passar tudo isso, nós tenhamos um grande testemunho de bênção, um grande testemunho de cura, de vitória. Pai, eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial na vida, Senhor, do Zé Maria e das filhas, ó Deus, com respeito a essa perda que tiveram, ó Deus.